Queridos irmãos, com a devida permissão do evangelista Azarias, eu quero convidá-los nesse instante a meditar um pouco na palavra de Deus. E para esta meditação convido a todos que puderem, que porventura tenham à sua disposição um exemplar da Bíblia Sagrada e possa usá-lo nesse instante. Se você não tem a Bíblia à sua disposição, mas certamente terá aí próximo a você um dispositivo eletrônico, um telefone, um computador, um tablet. E você pode consultar esse texto que nós queremos compartilhar com você nessa manhã, que é o livro dos Salmos, de número 128, que é conhecido por todos nós como o Salmo da Família, Sempre lido em trabalhos de família, cultos de família, reuniões de família. Sempre há um costume nosso de ler este texto, porque ele retrata bem a família que é abençoada dentro dos princípios divinos. E eu convido você para que nesse instante nós possamos ler todo o salmo. É um salmo curto, é um salmo de apenas 6 versos, e nós vamos compartilhar a leitura desta palavra agora, nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz a palavra de Deus no salmo de número 128, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Queridos, como disse há instantes atrás, este salmo de número 128 é um salmo que é conhecido como o Salmo da Família, um cântico dos degraus. E enquanto os nossos amados irmãos louvavam a Deus, este salmo, recitavam em tom de cântico ao Senhor este salmo, eles faziam algumas declarações interessantes, neste salmo em especial, as que estão contidas no primeiro verso, quando ele começa dizendo que bem-aventurado, e o bem-aventurado aqui, ele está nos levando para um pensamento que diz o seguinte: é feliz em continuidade o homem que teme ao Senhor. Ele fala desta felicidade, que é uma felicidade constante, que é uma felicidade que é inalterável, Uma felicidade porque quando ele disse bem-aventurado, ele está falando de uma felicidade contínua, uma felicidade que ela está presente e independe das circunstâncias, Bem-aventurado o homem, é feliz o homem que teme ao Senhor. Quando a gente fala de ser feliz o homem que teme ao Senhor, ele está dizendo que este temer ao Senhor aí, é claro que esse Senhor também que está relacionado no texto, os irmãos podem observar que ele está, na maioria das Bíblias, em letras maiúsculas, e faz referência justamente ao nosso Deus, ao Senhor, ao Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E ele disse que é feliz o homem que teme ao Senhor. E quando ele está falando de temer, ele está falando daquele homem que tem reverência a Deus, ao homem que respeita a Deus. E queridos irmãos e amigos, todos que estão nos acompanhando agora nessa manhã, nós estamos em um início de ano, estamos em um início de um novo ciclo, e a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo a nossa regra de fé, de prática, É um livro que é o livro que nos conduz a uma vida de comunhão plena com o Senhor. E este salmo lido nesse dia, nesta manhã tão maravilhosa, ele nos diz assim que é bem-aventurado, que é feliz, a felicidade é constante, é contínua do homem, do ser humano que teme a Deus, que respeita a Deus, que reverencia o Senhor. E em um momento, em uma situação, em um caos, na verdade, que tem se instalado em todo o mundo ao longo dos anos, o meu amigo, o meu irmão pode perceber de que nós estamos ouvindo de forma constante notícias que quebram princípios morais, notícias que quebram princípios sociais,
notícias que trazem incentivo a desrespeito, a desordem, a falta de moral, o que traz prejuízos no seio da família, da sociedade. E aí o texto de Salmo diz assim: é bem-aventurado aquele homem que tem a sua reverência constante ao Senhor. E eu chamo a sua atenção para esta verdade na manhã deste dia. É preciso que conservemos esta reverência a Deus. O homem que não teme a Deus, o homem que não reverencia ao Senhor, o homem que não respeita a Deus, ele está caminhando a passos largos para o fracasso. E este fracasso não se dará apenas no que se diz respeito à sua vida pessoal, mas é um fracasso que é como um efeito cascata, como em uma cadeia, em cadeia na verdade. Ele perde esse respeito ao Senhor e aí começam a surgir os problemas, desde aos problemas pessoais, aos problemas internos do ser humano, até aquilo que a gente chama de problemas de convívio, de relacionamento, problemas espirituais. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus já diz isso. E o homem que não tem esse princípio de respeito a Deus, de respeito às coisas divinas, ele começa a caminhar para o fracasso. Ele caminha largamente para o fracasso. Mas, se você quiser viver a felicidade plena, se quiser viver a felicidade contínua, se quiser sentir esta felicidade contínua, atente para o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã. É bem-aventurado o homem que reverencia, que respeita a Deus, que respeita a sua palavra, que respeita princípios divinos, que respeita princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não existe como o homem ser próspero, não existe como um homem conseguir ir muito longe se não respeitar ao Senhor. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de homens que tiveram este temor a Deus e por conta deste temor eles foram bem-sucedidos. A Bíblia diz no capítulo 5 do segundo livro de Samuel que o Senhor, ele havia estabelecido a Davi como rei, e a partir do versículo 17 por diante, a Bíblia diz que começaram a chegar as mensagens a Davi dizendo: olha, Davi, os nossos inimigos, eles estão insultando, eles estão afrontando, eles estão ali fazendo aquilo que sempre fazem, que é querer tirar a estabilidade do povo, deixar o povo amedrontado, o povo medroso. E a Bíblia diz que Davi ouviu a mensagem, disseram: eles estão lá no Vale dos Refaíns e estão querendo criar essa confusão, criar esse mal-estar. E a Bíblia nos conta, queridos irmãos, que Davi, ele poderia, como todo rei, ordenar ao exército que fosse e pleiteasse aquela guerra, lutasse, guerreasse, fizesse o que o rei costumava fazer. Mas a Bíblia diz que Davi tinha o temor porque Deus havia dito isso quando havia falado com Samuel. Ele disse: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. E este segundo o coração de Deus aí era um homem temente, era um homem que reverenciava a Deus, era um homem que respeitava os princípios divinos. E aí Deus diz que, a palavra de Deus diz que quando a mensagem chegou a Davi, Davi, como reconhecia a sua limitação e sabia que acima dele estava e sempre estará acima de todo ser humano o Deus poderoso, aí Davi foi consultar ao Senhor. E quando Davi consulta a Deus, Deus diz assim a ele: vá e eu vou lhe dar a vitória sobre os seus adversários. E Davi vai, peleja contra os filisteus, e nessa peleja contra eles, ele é vencedor. Davi ganha a batalha, os midianitas na verdade, Davi ganha a batalha, e quando ele ganha essa batalha, ele sai de lá vitorioso. Passa um período de tempo que a Bíblia não diz quanto tempo foi, e aí os adversários voltaram para o mesmo lugar. E quando volta para o mesmo lugar, um raciocínio também lógico e rápido de todo homem é: se eu fui a primeira vez, eu fui vitorioso, eu irei a segunda e de lá também trarei a vitória. Só que Davi não pensava assim, por isso que Deus havia dito que Davi era um homem temente, era um homem segundo o seu coração. Porque Davi percebe que naquela situação as estratégias divinas poderiam ser outras. Então, Davi, ele vai consultar a Deus pela segunda vez para saber qual era a orientação que Deus estava lhe dando contra aqueles adversários. E Davi vai e consulta ao Senhor, vai orar, vai buscar. E quando Davi está buscando a Deus, aí Deus diz assim: dessa vez, Davi,
você não vai lutar contra os seus adversários. Você vai fazer do jeito que eu lhe orientar, do jeito que eu lhe ordenar. E aí fica a lição do homem que teme a Deus. É feliz o homem que teme ao Senhor. É feliz o homem que reverencia a Deus. O homem que reverencia a Deus é dizer assim: Deus, a minha vida eu ponho nas tuas mãos. A minha vida está na tua direção. Faz de mim o que o Senhor quiser. Direciona, e tenha certeza, você que me ouve nesta manhã, as direções de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas nunca serão para a queda, elas nunca serão para o fracasso, elas nunca serão para a derrota, elas nunca serão para a vergonha, elas nunca serão para a destruição. E para que irmão Rafael, as direções que Deus me dá? As direções que Deus dá, elas são para a vitória, elas são para o triunfo, elas são para a glória, elas são para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e na minha vida. Às vezes, meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo nesta manhã, o plano que está traçado é um plano que vai por alguém dizer, ou alguém que já imaginou, talvez já prospectou o futuro, já disse alguma coisa, já criou uma ideia de que você vai fracassar, de que você vai cair, de que você vai ficar detido pelo caminho, mas eles não contam com o temor do Senhor que há no seu coração. E esse temor do Senhor que há no seu coração é que vai levá-lo ao triunfo, é que vai levá-lo à glória, porque Deus será glorificado na sua peleja, Deus será glorificado na sua batalha, Deus será glorificado na sua luta, Deus será glorificado nesse embate que você tem travado. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus disse assim a Davi: dessa vez você não vai lutar, você vai pegar o exército, vai colocá-los atrás das copas das amoreiras, e eu vou mandar um vento passar sobre as copas. E quando o vento passar, fará um som como um som de um grande exército. E aí, quando você ouvir o vento, quando você sentir o vento e ouvir o barulho, você pode sair de lá, porque eu, Deus, já tenho lhe dado a vitória. É feliz o homem que teme ao Senhor. O texto de Salmo de número 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ele não para por aí. No primeiro verso, ele ainda diz assim: e anda. O que é andar? É cumprir os princípios de Deus. É não somente ser uma pessoa reverente a Deus, mas além de reverente, agrega-se a isso cumprir, andar nos caminhos do Senhor. Porque os caminhos de Deus são caminhos de bênção. O Salmo de número 119, ele disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Deus fala, quando Deus diz, quando Deus determina, quando Deus orienta, quando Deus ele dá o sinal para que trilhemos determinado caminho, pode trilhar, pode ir, e nos caminhos de Deus haverá bênção. A Bíblia diz que houve um homem que Deus disse assim a ele no capítulo 13 do livro dos Reis. O Senhor disse a ele: olha, você vai lá, vai profetizar contra o altar de Jerubaal, e você, quando fizer o que eu tenho lhe dito, você não vai voltar pelo mesmo caminho, não vai falar com ninguém, não vai receber presente, não vai comer comida na casa de ninguém. Você vai lá cumprir e não volte pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que esse homem foi, profetizou contra o altar, fez tudo o que Deus havia dito, até aí. Só que na volta, alguns filhos de um profeta ouviram viram o que ele havia feito, voltaram e disseram ao pai: olha, veio um profeta e profetizou contra o altar de Jerubaal. Ele derrubou os bosques e voltou, foi embora. E o pai perguntou: por qual caminho ele foi? E eles disseram: pelo caminho tal. Acompanhe este homem, vá onde está ele e diga a ele que volte. E a Bíblia diz que ele foi, e quando voltou, aí foi para a casa do profeta mais antigo, profeta velho, comeu na casa do profeta, recebeu presente e voltou pelo caminho que Deus disse que não deveria voltar. E o que aconteceu no caminho, irmão Rafael, é que estava lá esperando um leão e lhe matou, e ele não pôde ser sepultado nas terras de seus pais. Então, Deus, quando diz assim: vá por um caminho e volte por outro caminho, Deus está dizendo: eu sei o caminho que eu estou lhe colocando. E no caminho que eu estou lhe colocando é caminho de paz, é caminho de bênção. Eu quero abrir um parêntese nessa manhã para com você meditar aqui nesta manhã, nesse momento. Quantas vezes você já não andou por um caminho que disse: Deus, será que esse caminho vai me levar a algum lugar?
Quantas vezes você já não esteve, essa mensagem é para você nesse início de ano, quantas vezes você já não esteve passando por dificuldades, por situações diversas, e nessas situações, nesses caminhos que você foi obrigado a trilhar, que você teve que trilhar, você já não sentiu pavor, você já não sentiu medo, você já não teve algum tipo de agonia, mas eu quero refrescar a sua memória nesta manhã. Você sentiu também, paralelo a isso, um gozo, um prazer, uma alegria, aleluia. É a presença de Deus que está com você neste caminho. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda, na verdade, e percorre e cursa os caminhos de Deus. E este homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, ele encontra para si o texto que continua dizendo coisas que nem todo o homem encontra. Imagine você comigo agora que é possível que você conheça alguém e diga assim: mas irmão Rafael, eu conheço uma pessoa que talvez não tenha a mesma condição financeira que eu tenho, que talvez não tenha o mesmo status social que eu tenho, que talvez não desfrute do bom convívio de pessoas envolventes, de pessoas de nome na sociedade, mas que vive uma vida tão feliz, que vive uma vida tão abençoada. O evangelista Osiel, nós cantamos um hino aqui que diz assim: vou convidar outros para que cantem e sigamos juntos cantando, louvando a quem? Louvando a Deus. Vou cantar, vou louvar. Esse é o sentimento que tem no coração do homem que teme ao Senhor. A alegria, o prazer de cantar. Às vezes as coisas nem fluem tão bem como ele imagina que flua, não é? Porque muita gente atrela, liga a prosperidade a bens materiais, não é? Muita gente associa a alegria, a felicidade àquilo que o homem pode ter, seja dinheiro, seja carro, seja casa, seja fazenda. E na verdade, ele diz assim, aleluia, a felicidade contínua no homem que teme ao Senhor. Então, a felicidade não está baseada no que eu tenho. O que eu tenho é resultado da bondade de Deus derramada sobre todo o ser humano. O que eu tenho é resultado da misericórdia do Senhor. Mas ele disse assim, há uma felicidade no homem que teme a Deus. Oh, glória! Então a felicidade está fundamentada no temor ao Senhor. E ele disse que este homem que teme ao Senhor, ele continua dizendo, ele teme, ele anda nos caminhos de Deus. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Aí ele disse assim, porque este homem comerá do seu trabalho, do fruto das suas mãos. Ele será um homem bem-sucedido, feliz, um homem de bem. A felicidade não está atrelada, não é? A vida próspera diante de Deus não está atrelada ao material apenas. Mas perceba que ele vai dizendo o seguinte, temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, o homem que faz isso, que teme a Deus, reverencia ao Senhor, cumpre seus princípios, ele tem de Deus o cuidado, a comida, a manutenção, a provisão, a felicidade. Feliz irás, estará sempre bem. Aleluia. Glória a Deus. Talvez não tenha todo dia o caviar. Talvez não tenha todo dia a comida cara, né? Que muita gente costuma comer, que esses nomes assim a gente só escuta as pessoas de nome falar. Caviar a gente só escuta de nome. Mas talvez você não tenha um caviar na sua mesa. Talvez você não tenha uma carne cara na sua mesa. Talvez você não coma aquelas comidas exorbitantes, caríssimas. Mas você come aquilo que Deus permite chegar na sua mesa. E o que chega na sua mesa, fruto do suor, fruto do trabalho da sua mão, aí você come com alegria, com gozo. Não digo com isso que aquele que está comendo o caviar de forma digna também não desfrute do cuidado de Deus. Desfruta também. Mas me refiro àqueles que talvez olhem e sintam que alguém olha e diga assim, mas fulano nem tem tanta coisa boa assim para se alimentar. Mas é feliz porque teme ao Senhor.
mas é feliz porque tem o princípio da sabedoria. Mas é feliz porque anda nos caminhos do Senhor. E ele continua dizendo, a sua mulher será como a videira frutífera, que não deixa de dar frutos. Está sempre carregada. Está sempre feliz. Porque ele diz assim, que tanto a mulher, a videira, e os filhos, como a oliveira, a roda da sua mesa, ele está dizendo o seguinte, o homem que teme ao Senhor é feliz porque come do suor do seu rosto, é feliz porque está sempre temendo ao Senhor e tem uma família tão feliz quanto. Porque tanto a videira como a oliveira simbolizam alegria, prazer, satisfação, gozo. Um homem que tem uma família, que teme a Deus, ele desfruta da paz de Deus todo o tempo. Então a gente compreende o seguinte, qual é a primeira lição que nós aprendemos? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Segunda lição, Deus abençoa aquele que teme a Ele com todo o seu coração. Terceira lição, a felicidade nunca faltará na sua mesa, porque a felicidade dele provém de Deus, provém do Senhor. E além de tudo isso, a Bíblia diz que ele vai cuidar, ou vai desfrutar dos cuidados de Deus de forma permanente e contínua na sua vida. Querido irmão, querido amigo que escuta, que acompanha este programa nesta manhã, este culto doméstico nessa manhã. Eu preciso ser enfático nisso mais uma vez. O princípio da sua felicidade, da sua sabedoria, o princípio da sua satisfação pessoal, familiar, não está baseado naquilo que você tem, está baseado no temor ao Senhor, em reverenciar a Deus. Se alguém lhe estimula a ser irreverente às coisas divinas, se alguém lhe estimula a desrespeitar as coisas de Deus, este caminho o conduzirá à perdição, à destruição. Mas se quiser ter uma vida abençoada, uma vida próspera e prosperidade material, prosperidade espiritual, essa prosperidade provém de Deus. Tudo provém do Senhor. Quer ter paz na sua alma, quer desfrutar do gozo, quer passar 2023 cantando, adorando, bendizendo, tema a Deus, respeite ao Senhor, reverencie a Deus, saiba você no seu coração que toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação, tudo provém de Deus, é para Ele e para Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, ele disse assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Sei viver em todas as coisas. Ele disse assim, o versículo que muita gente conhece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo isso porque Paulo, ele foi treinado e compreendeu de que tudo na vida dele provém das dadivosas mãos de Deus. Então, meu amado amigo, meu amado irmão, você que está assistindo, acompanhando, entenda, Deus é o provedor de todas as coisas. E a felicidade contínua na minha vida e na sua vida depende do temor ao Senhor, de andar nos seus caminhos. Ele, além de falar do temor ao Senhor, além de falar da vida abençoada daquele que come do suor das suas mãos, além de falar da felicidade que tem o homem que é cercado de uma esposa abençoada e de filhos abençoados, ele disse, este homem será abençoado porque teme ao Senhor. E como se não bastasse, Deus disse, eu estou lhe garantindo longevidade de dias. Esta bênção recai sobre o homem que teme ao Senhor. E dentro desse contexto da longevidade, está incluso na verdade, está incluso o cuidado de Deus para com a saúde do homem que teme ao Senhor, para com a saúde da mulher deste homem que teme ao Senhor, para com a saúde dos filhos deste homem que teme ao Senhor. Então, em resumo desta reflexão que nós trazemos para você nessa manhã, nós queremos dizer o seguinte, quer ser próspero? Tema a Deus, respeite a Deus, reverencie ao Senhor, compreenda que tudo que tem na minha vida e na sua vida provém das dadivosas mãos de Deus. 2023 vai ser um ano de bênção, eu tenho certeza absoluta disso. E
para que tudo isso seja de fato concretizado na sua vida e na minha vida, precisamos conservar o princípio da reverência, do respeito, do temor ao Deus que é, que era e que será de eternidade a eternidade. Que Deus em Cristo permaneça com a sua mão estendida, as suas mãos estendidas sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa. Toda a bênção de Deus repousará sobre vós. A Bíblia nos diz que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Alguém talvez que tenha dito uma palavra contrária à sua casa, à sua família, mas não prosperará. Prevalecerá na sua vida, prevalecerá na sua família a boa mão de Deus, a boa palavra de Deus, aquilo que Deus tem dito ao seu respeito. E para que isso seja concreto na sua vida, tema a Deus, respeite ao Senhor e cumpra fielmente o que ensina. Que Deus permaneça nos ajudando e com a devida orientação já do evangelista Azarias Rosa, eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus parentes, eu quero apresentar a Deus agora aquele círculo que Ele cerca, as pessoas da sua família, seja elas que estejam agora próximas a você, ou talvez as que estejam distantes, as pessoas que Ele cercam no seu trabalho, as pessoas que Ele cercam na sua rua. Eu quero orar pela sua família, por você, em um contexto, em uma forma geral. Eu creio que nesta oração, a boa mão de Deus estará também sendo revelada em benefício da sua casa, dos seus vizinhos, da sua família. Oremos juntos em nome do Senhor Jesus, conforme nos orienta o evangelista Azarias. Deus eterno e poderoso, Pai bendito, Deus de toda bondade e misericórdia, nesse instante, meu Senhor, nós estamos na Tua presença e Te apresento, ó Deus, a todos os Teus filhos, ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Permanece, meu Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre o Teu servo, dando graça, dando saúde. Também, Senhor, Te apresentamos a sua muito digna esposa, a nossa irmã Judite. Que a Tua mão permaneça também, meu Senhor, estendida sobre a Tua filha. Os seus filhos, pastor Ailton Júnior, pastor Jefferson e a irmã Ana, Senhor, permanece abençoando. Te pedimos também, Senhor, pelo pastor Samuel de Oliveira, permanece abençoando o Teu servo, a irmã Saronita e os seus filhos. Apresentamos a Ti toda a mesa da convenção e toda a diretoria. E nesse instante também, Senhor, Te apresento os Teus servos que acompanham a este culto doméstico, seja, Senhor, através da televisão, seja através do celular, através de um dispositivo eletrônico, das plataformas digitais. Que o Senhor abençoe os Teus servos, que a Tua bênção seja extensiva a todos. Te apresento os lares, ó Pai, que nesse instante estão sendo alcançados por este programa. Lares que talvez, Senhor, estejam sendo afetados pelas setas diabólicas que visam destruição, que visam desarmonia, mas a Tua mão poderosa estará estendida, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo saúde. Ó meu Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos, ó Deus, que o Senhor opere em cada um aquilo que nós não podemos, que o Senhor faça por eles aquilo que nós não podemos, que o Senhor opere em cada família aquilo que nós não temos condições de operar. Ó Deus poderoso, permanece abençoando a todos, que todo este ano nós venhamos a desfrutar dos Teus cuidados, da Tua bênção, da Tua misericórdia, meu Senhor. Ah, Deus eterno, continua com todos nós, abençoando, meu Pai, a todos. É o que eu Te peço nesse instante e já Te agradeço em nome do Senhor.